na aula de hoje, o que a gente vai ver é a parte ali do capítulo, se eu não me engano, do capítulo 5, 4 ou 5, ou 4 e o 5 da apostila. A atividade 4 e 5 dá para fazer elas através do que a gente vai falar hoje na aula, tá certo? Vai tirar algumas dúvidas lá de vocês com isso que a gente vai tratar aqui na aula. Então, olha só. Primeiro de hoje, na semana passada, a gente falou sobre os modelos atômicos, né? Sobre as partículas que fazem parte do átomo. A gente explicou lá, tem aqueles diferentes modelos que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai analisar um pouco melhor esse átomo. A gente vai, vamos dizer assim, entrar mais a fundo nessa estrutura atômica. Então, a gente tem aí o átomo, ele é dividido basicamente em duas regiões, que é o núcleo, que ele é composto aí por partículas positivas, que é o próton, e por partículas neutras, que são os nêutrons. Então, são essas duas partículas que compõem aí o núcleo, os prótons e os nêutrons, tá certo? E nesse núcleo, o núcleo do átomo é a parte do átomo que concentra a maior quantidade de massa. A gente está vendo aí, embaixo tem uma tabelinha. Embaixo tem uma tabelinha aí mostrando a massa, né, das diferentes moléculas. E a gente consegue perceber aí que a massa do próton e do nêutron é muito maior do que a massa é 1000 vezes aí, né? Se a gente for olhar quase aí 1000 vezes maior do que a massa do elétron, que a gente tem aí a potência de menos 27 e menos 31. Então, são 10.000 vezes maior a massa do próton e do nêutron do que a massa do elétron. Então, o próton e o nêutron concentram a maior quantidade de massa. A massa dos elétrons são desprezíveis perto da massa do próton e do nêutron. Tá certo? A outra região que a gente tem no átomo é a eletrosfera. Essa região é onde os elétrons circundam um nêutron. Então, é justamente aquela nuvem de elétrons que a gente tinha lá no modelo de Thomson e das órbitas que a gente foi ter ali depois no modelo de Bohr. Então, essa eletrosfera é justamente isso. É ali onde os elétrons circulam o núcleo. É muito maior do que o núcleo, as dimensões da eletrosfera são muito maiores do que as dimensões do núcleo, mas elas possuem muito espaço vazio. Se vocês forem lembrar lá daquelas experiências que a gente viu, na experiência de Thomson, ele conseguiu definir ali que o núcleo a dimensão do núcleo era muito menor do que a dimensão do átomo. O átomo ele tinha vários espaços, ele tem uma quantidade muito grande de espaço vazio, que é justamente esse espaço ali da eletrosfera. Beleza? E aí, gente, tem algumas pessoas que já levantaram algumas dúvidas aí sobre. Alguns de vocês vieram me questionando porque diferentes pessoas encontraram valores aí para a massa do elétron. E aí vocês têm que observar o seguinte: se a gente estiver trabalhando com essa massa em quilogramas, então a gente tem a massa do elétron aqui de 10 a menos 31. Se a gente estiver trabalhando essa massa em gramas, a gente vai ter esse mesmo 9,110, só que vezes 10 a menos 28. Tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, o quilo, ele é 10 a terceira. A Caroline até tinha me pedido para passar esses valores para vocês, né? Eu vou passar isso daí para vocês depois, uma tabelinha com quilo, mega, mili, para vocês poderem utilizar esses multiplicadores. Então, o quilo, ele é 10 a terceira. Então, 10 a terceira positivo. Então, é 3 menos 31 mais 3. Menos 31 mais 3 vai dar menos 28. Então, se a gente passa isso daqui para gramas, a gente tira esse quilo aqui da frente da grama, esse valor aqui passa para 9,11 vezes 10 a menos 28. Tá certo? Então, vocês têm que observar isso. Ah, mas como que eu vou saber? Se o exercício já tiver passado algum valor para vocês de quilo, de massa, de massa, né? Alguma unidade de massa, vocês vão trabalhar com aquela unidade. Se ele não passou nenhuma unidade ainda, vocês podem trabalhar com qualquer unidade. Tá certo?
A gente vai até ver mais para frente nesses cálculos como que a gente vai fazer. Mas vocês podem olhar justamente por isso. Se ele tá, o valor que eu encontrei, ele está em quilogramas, eu vou trabalhar com quilogramas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, gente? Essa questão da massa que eu falei aí? Desse multiplicador? Não? Ficou claro? Então vamos seguir. Aqui, ó, a gente observa um outro ponto. Geraldo, essa é a mesma tabela que está no livro? Zé Eduardo, eu acho que tem uma tabela no livro, sim. Só que tem um valor, se eu não me engano, no livro, tem um valor desse daqui que tá errado. Deixa eu até olhar aqui para vocês um minutinho. Então, o Luiz Henrique já colocou aqui que o do livro está errado. O Zé Eduardo colocou que o do livro está diferente. Então, eu tenho quase certeza que tem um valor lá do livro que tá errado mesmo. Tem algum valor daqueles errados. A Caroline perguntou, esse valor, então, precisamos gravar? Não, vocês não precisam decorar o valor da massa dessas partículas, nem a carga do valor da carga, não. Esses valores, vocês não precisam decorar eles, não. Mas vocês precisam saber utilizar eles, tá certo? O ponto que eu tinha levantado ali antes de perguntar era o seguinte. Aqui, ó, da carga, eu observo o seguinte. O próton, ele tem carga de 1,602 vezes 10 a menos 19. E o elétron, ele tem o mesmo valor, só que negativo. Então, observe o seguinte. Se a gente for pensar no átomo que não perdeu nenhum elétron, o átomo a gente chama ele no estado estável, né? O átomo está com o número de elétrons e o número de prótons dele direitinho. Esse átomo, ele tem a carga total desse átomo é neutra, porque a gente tem o mesmo número de prótons, a gente tem o mesmo número de elétrons, tá certo? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a carga desse átomo é uma carga neutra. Quando esse átomo perde um elétron ou ganha um elétron, aí ele tem uma mudança. Esse átomo fica mais positivo ou mais negativo, dependendo de se ele ganha ou perde um elétron. A gente vai até ver isso hoje durante a nossa aula. Mas quando o átomo está no seu estado fundamental, né, no seu estado que a gente chama ali do estado estável do átomo, ele tem a carga dele neutra, tá certo? Tem um valor, tem um valor errado ali dos prótons, nêutrons e elétrons, tá certo? Na verdade, o próton e o nêutron é que tem cargas parecidas. O elétron, ele tem carga menor. Lá no livro está errado mesmo. Tá errado também a inversão da carga. Ela está invertida com a linha do nêutron, tá certo? Só vocês pensarem assim. Depois eu vou até pedir para fazer a correção desse no livro aí. Então vamos seguir, gente. Então a gente tem as cargas ali, vamos seguir. A massa atômica. O que é a massa atômica? É a unidade de massa. A unidade de massa atômica é o U. Então a gente tem, igual lá no livro, ele tá dando essa massa em U. Então a unidade de massa atômica é o U e é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá vendo? Aí eu já estou dando a unidade de massa atômica em gramas. Eu posso trabalhar com ela em quilos também. Posso trabalhar com ela em quilogramas. Mas aí eu só tenho que pensar aqui na variação que eu vou ter desse multiplicador aqui, desse 10 a menos 24. Se eu trabalhar em quilo, eu vou estar incluindo aqui menos 3. Vou estar trabalhando com um número menor aqui nesse multiplicador. A unidade de massa atômica é igual a 1/12 da massa do carbono. Então, a gente pode trabalhar, a gente encontra esse valor aqui de 1,26, se a gente pega a massa do carbono e divide ele por 2. Aí a gente chega nesse valor aqui, ó, que é a unidade de massa atômica, tá certo? Esse valor aqui, ele surgiu justamente disso. Foi estabelecida a massa do átomo de carbono e esse valor dividido por 2. Aí, dividido por 12. Aí a gente chega nesse valor aqui, que é a unidade, é o valor menor da massa atômica. Tá certo? Ele pode ser encontrado também em gramas por mol. Então, a massa atômica, ele pode ser encontrado nesses valores de gramas por mol. O que é esse valor de gramas por mol?
Normalmente, quando ele é apresentado em gramas por mol, a gente vai ver um valor maior, né? A gente não vai ter esse valor tão pequenininho aqui, igual a gente tem desse valor de massa. Também um multiplicador, né? Um valor aí, que é igual tá aí no slide, um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, um mol é uma quantidade de átomos ali maior, é um conjunto de átomos de 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, isso aqui é um mol, tá certo? Então, quando a gente trabalha em mols, se a gente pensar que a massa do átomo vai ser dada em gramas por mol, é como se a gente estivesse vendo quantas gramas, né? Quantas gramas pesa um mol daquele átomo? Quantas gramas pesa? 6,02 vezes 10 a 23 átomos daquele elemento. Deu para entender esse gramas por mol, gente? Muitas das vezes a gente vai ver isso em gramas por mol. Tá certo? Entendeu? Se eu pegar um valor de um determinado elemento, é 10 gramas por mol. Então, quer dizer... Então, olha só, deixa eu até fazer isso daqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu falar que a massa atômica de um elemento é 10 gramas por mol, eu estou falando que se eu pegar, então, esses 10 gramas e dividir por esse número aí de 6,6, se eu pegar 10 gramas e dividir por 6,02 vezes 10 a 23, eu chego em quanto que pesa um átomo daquele elemento. Tá certo? Então, se eu pegar esses 10 gramas e dividir por 6,02 vezes 10 a 23, eu chego em quanto pesa um átomo daquele elemento. Aí você tem que multiplicar a massa do elétron por esse valor. Não, eu estou pensando na massa do átomo, né? Se eu pegar a massa de um átomo de um determinado elemento e multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, eu chego na massa dele em gramas por mol. Tá certo? Ficou entendida essa questão do mol aí, gente? Acho que sim, né? Então vamos lá. Se não entendeu, pare e pergunta, hein? O número de massa é a soma dos... Pode falar. Aí seria dividir, né? Dividir. Não, quando eu falo multiplicar é o seguinte, se eu tiver o peso de um átomo e quiser saber quanto que pesa um mol daquele átomo, eu vou multiplicar o peso de um átomo só por esse número aqui, por 6,02 vezes 10 a 23. Aí eu vou ter um valor em gramas por mol. Entendeu? Agora, se eu tiver um valor em gramas por mol e quiser saber quanto que pesa um átomo, aí eu divido por 6,02 vezes 10 a 23. São duas situações. Numa situação eu tenho o peso de um átomo e na outra situação eu tenho o peso de um mol. Se eu tiver o peso de um átomo, eu multiplico por 6,02 vezes 10 a 23 para chegar no peso de um mol. Se eu tiver o peso em gramas por mol, eu divido por 6,02 vezes 10 a 23 para chegar no peso de um átomo. Deu para entender? Correto. São duas situações. Então vamos lá. O número de massa é a soma dos prótons e do nêutron. Por que o número de massas é a soma dos prótons e dos nêutrons? Porque o número de massa, ele é representado, a massa do átomo é representada por prótons e nêutrons. Então, se eu souber a quantidade de prótons e nêutrons que tiver no átomo, eu consigo determinar a massa dele, que é aquilo que eu mostrei para vocês na tabela anterior. A massa do próton e do nêutron são mais representativas do que as massas do elétron, tá certo? A massa do elétron é desprezível perto da massa do próton e do nêutron. Então, se eu souber a quantidade de prótons e de nêutrons, eu sei, por consequência, a massa do meu átomo, tá certo? Então, vamos seguir. O número atômico é a quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons, né? A quantidade de prótons é sempre igual à quantidade de elétrons presentes em um átomo. Então, o número atômico é igual à quantidade de prótons. Deixa eu só ver um negócio aqui.
eu pegar essa figura aqui e levar para lá para vocês poderem entender o que eu estou falando. Isso daqui, gente, ó, observa essa figura aí que eu coloquei para vocês verem. Num átomo, sempre a gente pode encontrar, a gente vai encontrar esse número de massa e esse número atômico mais ou menos dessa forma. A grande maioria das vezes a gente vai encontrar dessa forma. A gente vai ter o símbolo, no caso aqui eu tenho S, que é o símbolo do meu elemento, o símbolo químico, e eu tenho o número de massa aparecendo em cima e o número atômico aparecendo embaixo. Então esse número aqui, ó, 32, esse 32 é o número de prótons mais o número de nêutrons. E o 16 é o número de prótons. Então esse átomo aqui, ó, ele tem 16 prótons, 16 elétrons e 16 nêutrons. Todo mundo consegue ver que ele tem as três partículas têm números iguais nesse átomo? Todo mundo consegue entender quando eu faço essa conta? Beleza, ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso não, né? Vocês conseguem entender. Beleza, vou deixar essa figura aqui, depois eu busco ela de novo para poder mostrar para vocês. Fábio, olha só, Fábio, por que eu tô falando que ele tem, as partículas... Então, por que eu tô falando que as partículas têm quantidades iguais? Quando eu volto aqui, ó, nesse slide aqui, eu falo com vocês o seguinte: o número de prótons e elétrons num átomo, ele é sempre igual, tá certo? Então, eu tenho o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por quê? Porque o átomo, ele tem que ser, a soma das cargas desse átomo tem que ser igual a zero. O átomo tem que ser neutro. Então, o número de prótons e o número de elétrons, porque o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, tá certo? Então, carga positiva anula a carga negativa, né? Então, eu tenho ali, anulo essas cargas ali e chego num átomo com cargas, com a quantidade de cargas, com a quantidade de carga neutra. Então, o átomo. Então, prótons e elétrons têm número igual. Então, quando eu falo isso daqui, ó, que o número de massas é o número de prótons mais nêutrons, e eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, que tem que ser igual ao número de elétrons, se eu sei que o número de prótons é 16 e que o número de prótons mais o número de nêutrons é 32, então, prótons é 16, nêutrons tem que ser 16 também, para mim poder chegar no 32. 16 mais 16 dá 32, não é isso? Então, eu tenho 16 prótons, 16 nêutrons e, por consequência, 16 elétrons também. Então, eu tenho as partículas têm número igual aí, né, nesse átomo. Deu para entender, então, né? Então, beleza. Vamos seguir. Olha só, uma forma da gente entender o átomo, se a gente for pensar nesse átomo aqui, ó. O átomo, ele tem camadas de elétrons. Os elétrons, eles estão vagando, eles estão circulando o núcleo. E eles circulam o núcleo nessas camadas. Então, eu tenho camadas, elétrons que estão mais próximos do núcleo e alguns elétrons que estão mais afastados do núcleo, tá certo? Então, eu tenho várias camadas. Para que eu possa entender como essas camadas, como os elétrons desse átomo estão distribuídos nessa camada, me diz muito sobre algumas características do meu átomo, do meu elemento. Então, é interessante a gente entender essa distribuição dos elétrons nessas camadas. Para isso, a gente utiliza esse diagrama de Pauling, não sei como é que fala esse nome. E esse diagrama, ele me mostra o seguinte: os átomos, eles vão ter os elétrons deles divididos em 7 níveis. Ou seja, aqui esse átomo que está nessa figura aqui para vocês, ele tem 3 níveis, né? 1, 2, 3. Mas eu posso ter átomos com até 7 níveis de elétrons, 7 camadinhas dessas daqui, tá certo? E ainda dentro dessas camadas, então, por exemplo, na camada mais próxima, né, que seria a camada 1, eu tenho um subnível. Na camada 2, que é a segunda camada mais próxima do
do núcleo, eu tenho 2 subníveis energéticos, que é o subnível S e o subnível P, e assim por diante. Aí, chegando na camada N e camada 8 aqui, que são as camadas intermediárias, eu tenho até 4 subníveis energéticos. Então, eu tenho 4 subníveis de elétron ali, tá certo? Então, esse diagrama de Pauling me mostra a distribuição dos elétrons nessa eletrosfera, como que os elétrons estão distribuídos ao redor do átomo, ao redor do núcleo, desculpa, não é ao redor do átomo, não. Deu para entender essa questão da divisão e dos níveis, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Não conseguiu imaginar o que eu estou falando? Olha só, gente. É como se vocês tivessem... Mas vou só dar um exemplo para vocês, que talvez vai dar para vocês entenderem melhor o que é esse orbital elétrico. Quando a gente pensa no sistema solar, a gente tem o Sol no centro do sistema solar, e aí eu tenho, por exemplo, mais próximo do Sol, eu tenho lá um planeta, que agora eu não vou me lembrar qual que é o planeta mais próximo do Sol no sistema solar. Depois eu tenho um outro planeta, e eu tenho várias órbitas, né? Várias órbitas ali de planetas. Se a gente pegar uma imagem do sistema solar, eu vejo várias órbitas, né? A Terra ali é o terceiro, depois eu tenho Marte, e ali eu tenho, lá no final eu vou ter Saturno, e eu tenho diferentes órbitas ali naquele sistema solar. A mesma coisa acontece com os elétrons ao redor do núcleo. Os elétrons, eles ficam girando, né? Eles ficam orbitando esse núcleo. E eu tenho 7 camadas possíveis. Eu tenho 7 camadas possíveis, tenho 7 órbitas possíveis para que esses elétrons fiquem ali circulando esse núcleo. Essas 7 órbitas, a gente chama elas de níveis, né? Ou camadas, elas são esses níveis, de K até Q. Tá certo? Então, eu tenho esses 7 níveis. E dentro desses níveis, dentro, por exemplo, da camada M, que é essa terceira camada aqui, eu tenho subníveis ainda de elétrons. Então, eu tenho ali, dentro daquela órbita, eu tenho órbitas que são internas daquela órbita, órbitas que são próximas ali daquela órbita, que a gente chama de subníveis. Então, eu tenho ali 3 subníveis ainda, que é o S, o P e o D. É como se eu estivesse pensando, por exemplo, a Terra e a Lua. A Lua, ela está numa subórbita do sistema solar. Então, ela está num subnível, numa subórbita. A Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol. Então, aquela órbita da Lua ali é uma subórbita, é um subnível de uma órbita da Terra ao redor do Sol. Tá certo? A gente tem aqui também os subníveis aqui dessas órbitas maiores aqui. Deu para entender agora, gente? Beleza. Aí, olha só, tem algumas regrinhas desse diagrama. Esse diagrama ele tem as seguintes regras. A gente tem o número máximo de elétrons por nível. Então, no nível 1, eu só posso ter 2 elétrons. Eu não posso ter mais de 2 elétrons. No nível 2, eu tenho 8 elétrons. Então, eu tenho o S e o P, os 2 subníveis. No nível 3, eu tenho 18. No subnível 4 e 5, eu tenho 32. E aí, eu volto a diminuir. No 6, eu tenho 18. E no 7, eu tenho 8. E como que eu chego nesse valor? Eu chego nesse valor porque cada subnível S, o subnível P, o D e o F, eles têm número máximo de elétrons para estar nesses subníveis. Então, no subnível S, eu só posso ter 2 elétrons. Então, no nível 1, que eu só tenho o subnível S, eu tenho 2 elétrons. Agora, o subnível P, ele pode ter até 6 elétrons. Então, no nível 2, eu tenho o subnível S e P. Então, eu tenho 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Camada aqui, ó, nesse nível, eu tenho até 8 elétrons, tá certo? E aí, assim por diante, né, gente? Nesse subnível aqui, ó, eu tenho 2 mais 6, 8, mais 10, 18, 18 mais 14, vai dar aí 28, 32, que é esse número aqui. Sempre vai ser esse formato ou vai depender do elemento? Não.
O diagrama de pooling, gente, ele serve para distribuição elétrica de qualquer átomo, tá certo? Esse diagrama aqui, ele sempre vai ser dessa forma para qualquer átomo. E aí eu vou fazer uma distribuição agora com vocês, 2 exemplos da gente fazendo essa distribuição, e aí eu vou falar algumas coisas com vocês. Mas o diagrama, esse número aqui, ó, de número máximos por camada, número máximos por nível, ele sempre vai ser dessa forma, tá certo? Independente do elemento. Beleza, gente? Eu vou fazer 2 exemplos aqui, que aí talvez vai facilitar para vocês, tá certo? Olha só, como que a gente faz esse diagrama, como que a gente faz essa distribuição? Então, eu tenho aqui o cálcio, ó, o número atômico do cálcio é 20. Se o número atômico do cálcio é 20, eu sei que o cálcio ele tem 20 elétrons, tá certo? Então, por consequência aqui, ó, o cálcio tem 20 elétrons. Beleza? E como que esses elétrons aqui, ó, estão distribuídos ao redor do núcleo aqui do cálcio? Aí eu tenho o seguinte, se eu tenho 20 elétrons, eu tenho que ir distribuindo aqui, ó, até chegar no número 20. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou preencher primeiro o meu primeiro subnível da camada 1. Então, eu tenho aqui, ó, no subnível 1, no S, eu consigo colocar 2 elétrons. Então, dos 20 elétrons que eu tenho para distribuir, 2 ficaram no nível 1, no subnível S. Tranquilo? Aí vou continuar a minha distribuição. O próximo que eu tenho para preencher é o subnível S da camada 2, tá certo? Então eu encho aqui, ó. Tá vendo essas setinhas aqui, gente? Eu tenho que seguir essas setas aqui para poder fazer a minha distribuição. Então eu preenchi primeiro o subnível S aqui, depois eu preenchi o subnível S da camada 2. Pode perguntar aí sem abrir o microfone. Ô, Geraldo, Pode sempre falar. vou usar o número máximo de elétrons, porque a gente tem número máximo, é porque pode usar menos, no caso, né? Para chegar a essa conta aí, no caso, vai ter que diminuir um pouco esse número de elétrons aí, não é isso? Pode, eu posso chegar a um número menor de elétrons. Eu vou até mostrar para vocês uma situação, se eu não me engano, o S aqui, o enxofre, ele vai dar um número menor. Aí a gente vai ter uma situação dessa, entendeu? Eu vou mostrar para vocês quando que isso vai acontecer. Eu, por exemplo, eu posso ter um número de elétrons tal que eu não vou conseguir preencher todos, porque, por exemplo, no subnível P, eu posso ter até 6 elétrons, mas pode ser que eu fique aqui com apenas 4 elétrons no subnível P, entendeu? Ok, entendido. Nós vamos seguindo aqui, você vai ver. Eu acho que nesse daqui a gente vai chegar nisso. Então, olha só, preenchi aqui 2 mais 2. Então, dos 20, eu já preenchi, já coloquei 2 aqui nas suas órbitas. Vamos seguir. Aqui, ó, eu passo primeiro e preencho o subnível P. Então, no subnível P, eu consigo colocar 6. Então, eu tenho 2 mais 6. Então, eu já coloquei 10 até agora, né? Então, 2 aqui, mais 8 aqui, 10. Continuo preenchendo. Mais 2 no subnível 3 aqui, ó. Então, no subnível 3, da camada 3, eu cheguei e coloquei mais 2. Beleza? Então, eu estou com 12 até agora. Vamos continuar. Coloquei mais, desses 12, eu coloquei mais 6 aqui no subnível 3P6, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3P6. Preenchi aqui também o subnível P aqui, ó. Beleza, a Milton colocou aí uma dica desse preenchimento aí também, gente. Depois vocês dão uma olhada. Então vamos seguir. Então eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui, mais 6 aqui, 10, 2 mais 6, 10, mais 2 aqui, 12, mais 6 daqui, 18. Então, se eu for até no final aqui, ó, se eu preencher esse subnível, eu chego aqui no 4s2, que eu tenho 2 elétrons, eu preenchi. Vamos contar, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18,
mais 2, 20. Deu para entender, gente? Eu preenchi aqui, ó, dessas, aonde essas setinhas pretas estão passando, eu preenchi todos os meus subníveis. Eu consegui completar os meus subníveis. Então, se a gente for pensar aqui, ó, a distribuição eletrônica desse átomo aqui, ó, do átomo de cobre, ela é o seguinte: ela vai ser 2s2. Não, desculpa, 2 não. 1s2, 2s2, 2p6. Espera aí que eu vou colocar esse 6 aqui elevado. 2p6. 2p6. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s. Beleza, gente? Essa daqui, ó. Essa daqui é a minha distribuição eletrônica. Tá certo? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tá certo? Deu para entender como que eu escrevi isso daqui, gente? Beleza. Agora, olha só. Tem umas informações dessa distribuição aqui que são bastante importantes para vocês. Por exemplo, uma pergunta que pode se fazer a partir dessa distribuição é qual é o subnível mais energético desse átomo aqui. O que é esse subnível mais energético? O subnível mais energético sempre vai ser o subnível que foi o último a ser preenchido. Então, esse subnível aqui, ó, é o subnível mais energético. Então, qual que é o subnível mais energético? É o subnível 4s2, tá certo? É o que está mais longe. Na verdade, o subnível mais energético não é o que está mais longe do núcleo, não. O que está mais longe do núcleo é a camada de valência, tá certo? Pode ser que o subnível mais energético não seja o que está mais longe do núcleo. Deu para entender isso que eu falei? Olha só, eu posso ter situações onde o subnível mais energético não vai ser o que está mais... Então, é isso que é a questão. Eu posso ter uma situação onde o subnível mais energético não vai ser o que está mais longe do núcleo. Não. Olha só. Por exemplo, eu fiz a distribuição aqui de um átomo que tem 20 elétrons. Tá certo? Olha só, essa distribuição que eu fiz aqui é de um átomo que tem 20 elétrons. Se eu tivesse fazendo a distribuição, pegando aqui, ó, vou até... Então, se eu pegar isso daqui, ó, que nesse daqui talvez vai gerar alguma confusão. Aqui eu fiz a distribuição de um elemento que tem 20 elétrons. Agora vamos pensar o seguinte, se eu fizer a distribuição de um elemento que tem 21 elétrons, então eu tenho 21 elétrons aqui, ó, o que vai acontecer? Eu teria que continuar a minha distribuição aqui, eu teria que ter um 3D1 aqui, não teria? Porque, olha só, eu não termino de preencher o... Calma aí, gente. Onde entra o estado fundamental, o estado iônico, como cátion monovalente? Calma que eu vou chegar, eu vou respondendo essas perguntas de vocês. Acompanhe aqui o que eu estou fazendo. Eu fiz a distribuição aqui, ó, fiz 2, 2, 6, 2, 6, 2. Até aqui eu tenho 20. Como eu tenho 21 elétrons para distribuir agora, eu preenchi o 3D, o D suporta até, ó, o subnível D, ele vai até 10 elétrons, mas eu coloquei um elétron só no subnível D. Tranquilo essa distribuição aqui? Deu para entender? Então, a distribuição eletrônica desse átomo aqui, ó, ela passa a ser o quê? 4s2,
3D1. E um aqui, ó. Então, essa daqui é a distribuição elétron desse átomo. Tá certo? Agora, observe o seguinte. O subnível mais energético é o 3D1. Esse daqui, ó, é o subnível mais energético. Então, 3D1, vou anotar aqui isso para vocês, ó. 3D1, esse daqui é o subnível mais energético. Agora, se eu perguntar para vocês qual que é a camada de valência desse átomo, pode acabar, Jonathan, pode acabar a distribuição sem percorrer toda a seta, sim. Você vai distribuindo até chegar no número de átomos que você tem, no número de elétrons que você tem para distribuir. Alguém respondeu aí, ó. A camada de valência é a camada 4. É isso mesmo. A camada de valência é a camada 4. O que é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa. O subnível mais energético é o último subnível a ser preenchido. Então, o subnível mais energético é o último subnível a ser preenchido. Vou até colocar aqui, ó. O último subnível a ser preenchido. Certo? Isso daqui que é o subnível mais energético. Agora, a camada de valência, para esse átomo aqui, ó, a camada de valência é a camada 4. Então, tem 4, a camada 4 é a camada de valência. Essa camada de valência é a camada nível, coloca nível mais externo. Espera aí que tem umas conversas aqui no chat, deixa eu ver. Então, a distribuição é feita sempre seguindo essas setas, e não horizontalmente. É isso mesmo, Pablo. A distribuição, a gente sempre segue essas setas aqui, do diagrama de Pooling. O diagrama de Pooling serve justamente para orientar a gente nessa distribuição. A gente vai preencher a primeira seta, a segunda seta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Eu tenho que ir seguindo essas setas aqui, tá certo? Então, ó, a camada de valência é o nível mais externo, é a camada mais longe. Agora, se eu perguntar para vocês quantos elétrons a gente tem na camada de valência desse átomo aí com 21 elétrons. Quantos elétrons estão na... Exatamente, eu tenho 2 elétrons, ó. Então... Geraldo. Pode falar. O nível mais externo que você fala aí vai ser sempre do Q para cima, quer dizer, o Q mais externo, depois o P, depois o O, depois o N. Aonde parar, que vai ser a camada mais externa, aonde parar não. Aonde vou chegar. Isso, a camada mais externa no caso aqui, vai ser o Q mais interno, o L é mais interno, o M é mais externo e o N é a mais externa. Então, a camada mais externa aqui é a camada 4. É isso que você me perguntou? Isso. Entendeu? A camada mais externa é sempre a camada. A gente está falando de camada, porque o subnível... No caso, a camada de valência, né? Isso, a camada de valência é sempre a camada mais externa. Isso, a camada de valência é essa última linha aqui, ó. Essa última linha horizontal preenchida. A última linha que a gente chegou a preencher é essa daqui, a camada de valência. E na camada de valência desse átomo, eu tenho 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque nessa camada de valência aqui, ó, que é a camada 4, eu preenchi só o subnível S, tá certo? Então, o subnível S, ele aguenta só 2 elétrons. Então, eu tenho 4s2, tá certo? Pablo, que tinha perguntado por que 2. Entendi. Beleza, pessoal? Deu para entender? Tem alguém ainda com alguma dúvida quanto a essa questão de subnível mais energético, camada de valência? No caso, o número de elétrons da camada de valência vai ser sempre 2, então. Não necessariamente. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, eu tenho D. Então, D pegou 1 mais 9, 30. Se eu tivesse esse átomo aqui com 31, ó,
Por exemplo, se eu tivesse esse átomo aqui com 31, você concorda comigo que eu ia até aqui eu tenho 20. Aí no D eu ponho 10 e aí eu tenho que descer para o 4P, não tem? Se eu tivesse 31, aí o 4P aqui, ó, ele iria ficar com 4P1. Aí o que eu teria? O número de elétrons seria, eu teria 4s2 e 4p1. Quanto que seria o número de elétrons da minha camada de valência, se fosse 31 elétrons? Se eu chegar aqui, aí eu teria 3, tá vendo? Eu tenho 4, 2 aqui do subnível S e 1 do subnível P. Tranquilo, gente? Que bom que vocês entenderam. Vou fazer aqui o do enxofre aqui para deixar preenchido aqui para vocês também no slide. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Então, do enxofre eu tenho número atômico é 16 e a quantidade de elétrons aí também vai ser 16 elétrons. Querem tentar fazer aí eu dou um tempinho para vocês fazerem a distribuição do enxofre e vocês me falam quanto que vai dar? Vou dar um tempinho para vocês. Tenta fazer a distribuição do enxofre aí e aí vocês me falam o que vai dar aí. Qual que vai ser a distribuição dele? Pode colocar aí no chat. 2, 4, 10, 12. 3s2 dá 12. Caio, não necessariamente. O subnível mais energético, não necessariamente ele vai estar na última camada, que é o que acontece aqui nesse exemplo que eu fiz para vocês. Ó, o subnível mais energético, ele está na camada 3. Agora, a camada de valência, a camada mais externa, que é a última camada, ela é a camada 4. Então, o subnível mais energético não está na camada de valência. Deu para entender? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Ó, distribuição desse aqui. Eu vou preencher primeiro esse subnível aqui. Ele não quer ser preenchido, minha seta não quer. Aí. Depois, o subnível 2s2, né? Então, eu tenho aí já 4 elétrons distribuídos. Tranquilo? Depois, eu vou vir aqui e vou preencher o 2p. O p é 6, então eu tenho 2 mais 6, 10. Então, já tenho 10. Preencho 3s2 também, chego a 12. Tá certo? Agora, o próximo que eu tenho que preencher é o 3p. É o 3p. Só que o P, ele suporta até 6. Só que eu não vou precisar de pôr 6 no P. Eu vou colocar só 4. Então, eu tenho, ó, 2, 6, 10, 12 e sobra 4 só para o P. Quando vierem algum exercício, temos que fazer na tabela ou podemos responder só com os números, igual fizemos agora? Pode responder só com os números. É uma distribuição, é uma forma de representar a distribuição. Essa forma aí que vocês colocaram só com os números é uma forma de representar. 3p4, ó. Então, a distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. O subnível P aqui, ó, ele não preencheu. Aí, vamos lá. Camada de valência é 3s2, 3p4, é isso? A camada de valência é a camada 3, não precisa colocar 3s2 e 3p4, não, Hamilton. Na hora de você responder camada de valência, você pode colocar só o número dessa camada, entendeu? A camada de valência é a camada 3. É isso mesmo. Para o átomo de enxofre aqui, ó, a camada de valência é a camada 3. Agora, qual que é o subnível mais energético? 3p4. Outra pergunta. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência. Por que 6? Ó, eu tenho 2 do S2 aqui, 2 do subnível S2, do subnível S, e 4 no subnível P. Então, eu tenho 2 mais 4, 6 elétrons na minha camada de valência.
E no meu subnível mais energético, quantos elétrons eu tenho? No subnível mais energético? 4. Isso mesmo. Que o meu subnível mais energético, ó, é o 3p4. Então eu tenho 4 elétrons. Beleza, gente. Vocês entenderam isso daí direitinho. Então vamos embora. Ó, esse vai ficar aí nesse slide aí, esses exemplos aí depois para vocês tirarem alguma dúvida, tá? Aí vamos lá. Deixa eu até colocar o nome aqui, ó, SC. Eu não me lembro qual elemento que é. Esse aqui, ó, é o SC. Foi o elemento do nosso exemplo. E aí, gente, a gente chega numa ferramenta que ela foi inventada há muito tempo, que é a tabela periódica. Ela foi desenvolvida por Mendeleev aí, esse nome aí desse cara, lá em 1869. Quando a gente olha para a tabela periódica, a gente pode pensar da seguinte forma: o cara ele só dividiu, só colocou aí ordenados os elementos. Mas essa tabela ela tem algumas propriedades e ela tem algumas capacidades que a gente tem de utilizar muito importantes. A gente vai ver ali algumas formas da gente identificar, por exemplo, qual tipo de elemento, a que família aquele elemento pertence, se é um metal alcalino, se é um metal de transição, se é um gás nobre. A gente consegue identificar isso através, por exemplo, da família, do grupo que esse elemento está na tabela periódica. A gente consegue identificar se esse elemento ele tem mais propriedade a receber elétrons ou a doar elétrons, por exemplo. A gente consegue visualizar isso através da tabela periódica. Igual o Hamilton colocou ali, em qual camada de valência, né? Qual que é a camada de valência desse elemento. A gente consegue identificar isso tudo através de olhar a tabela periódica e ver a posição desse elemento dentro da tabela periódica, né? Aí, a grande maioria das tabelas periódicas, ela apresenta os elementos dessa forma aqui que eu coloquei para vocês. O número que fica acima do elemento é o número de massa, que é a soma dos prótons e dos nêutrons, e o número que fica abaixo do elemento é o número atômico, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá certo? Então eu tenho símbolo, na parte de cima o número de massa e na parte de baixo o número atômico, beleza? A grande maioria das tabelas a gente vai encontrar nessa nomenclatura aqui, mas pode ser... Eu baixei um app de tabela periódica que ajuda bastante. É isso que eu ia falar exatamente agora, Zé Eduardo. Eu utilizo um aplicativo de tabela periódica também, que é bem bacana. Ele mostra a distribuição, ele mostra essa distribuição elétrica. Depois eu vou mandar lá no grupo esse meu aplicativo, e se você puder também manda o link do o nome lá do aplicativo que você baixou para o pessoal. Aí o pessoal pode utilizar pelo aplicativo, né? Para poder fazer os exercícios e fazer algumas consultas aí. Então, olha só. Algumas coisas que a gente consegue identificar com essa tabela periódica. Deixa eu só falar isso daqui. A tabela periódica, gente, a gente chama as colunas, que são essas daqui, de 1 até 18, de grupos ou família. Então, a gente tem a família 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem as famílias aí em cima. E as linhas da tabela, a gente chama elas de período. Então, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Tá certo? Então, a gente divide ela em famílias ou grupos e em período. Então, olha só. Aqui, eu tenho o seguinte. Grupos ou famílias dão informação para a gente sobre o subnível da distribuição eletrônica e a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, se eu sei que um elemento está na família 1, eu sei que ele tem essa distribuição aqui, ó. Ele vai estar no subnível S, por exemplo, que é essa daqui. Se ele está nessas famílias aqui, ó, o subnível dele vai estar, o subnível mais energético vai estar no subnível D.
Se ele está nessa daqui, vai estar no P, e se ele vai estar nessa daqui, vai estar no F, o subnível mais energético, tá certo? E aí a gente consegue saber também a quantidade de elétrons na camada de valência. Se a gente sabe aqui a posição deles, por exemplo, na família 1A, que é essa primeira família aqui, eu sei que na camada de valência eu tenho apenas um elétron. Na família 2A eu tenho 2 elétrons. Nessa família aqui, ó, que é a 3A, essa família daqui do meio é diferente, que é a família dos metais de transição. Eu vou até explicar isso para vocês. Nessa daqui eu tenho 3, nessa 4, 5, 6, 7 e 8, que são os gases nobres, que é essa última coluna aqui. Então, nessa última coluna eu tenho 8 elétrons na camada de valência. E nessa daqui eu tenho 6. Se 8 elétrons na camada de valência, na próxima aula a gente vai até ver isso, que a gente vai ver as ligações. Esse 8 é o que chama daquela regra do octeto. Quem aí lembra alguma coisinha de química, que é quando o elétron ele tem 8 elétrons na última camada, né? Quando o átomo tem 8 elétrons na última camada, a gente fala que esse átomo atingiu uma estabilidade. Então, esses 8, dessa última família aqui, são átomos estáveis, por isso que eles são os gases nobres. Eles são nobres porque eles não fazem ligação com nenhum outro elemento. Eles só fazem ligação entre si. Então, eles são gases nobres. E, através do período, indica o número de camadas eletrônicas. Então, se está no período 1 aqui, eu tenho apenas uma camada. No período 2, 2 camadas. No 3, 3. E aí eu consigo identificar também quantas camadas eletrônicas ele tem através da posição desse elemento na tabela periódica. Tá certo, gente? Alguma dúvida desse slide ou não? Eu vou seguir. Geraldo, lembrando que o hélio é o único que está na família P, vamos dizer assim, só que ele só pode ter 2, né? Então ele pertence à primeira ali. Não é isso? Ah, o sim. Que é esse daqui, ó. É o hélio. É o hélio aqui, ó. Ele só vai ter 2. Tá certo? Ele tá na família P, mas ele não tem, né? Ele está na família S, por exemplo. Não, ele tá aqui, ó, no bloco, no S, tá vendo? Sei, mas ele não deveria estar aí, né? Que ele já estava, ele tem 2 só. Então ele não entra isso, porque como você falou dessa coluna, às vezes se cair ali, a gente pode julgar como se fosse P, entendeu? Apesar de estar na cor aí. Aqui está na cor representada, mas numa situação que você for analisar, é bom que se fale isso, porque senão você utiliza lá o P, como ele P, entendeu? Numa situação normal. Isso, eu entendi o que você colocou. Ele, na verdade, ele tá na família, ele tá no subnível S, ele só tem 2 elétrons, né? Aí ele vai estar no subnível S, ele não vai estar no subnível P. Entendi o que você colocou. É importante saber isso. O hélio e o hidrogênio, eles têm essas particularidades para eles terem esse número menor de elétrons, né? Então o hélio ele vai estar no subnível S aqui, ó. Aqui a gente está conseguindo ver pela cor, mas é o que o Paulo falou. Nem sempre a gente vai ter a tabela coloridinha, assim, bonitinha, para vocês poderem identificar. Então vamos seguir, gente. As famílias aí, a gente tem aí a família 1A, que é o grupo 1, a família 2A, que é o grupo 2. Então a gente tem aqui, ó, família 1A, 2A. Aí a gente tem a família B, que é os metais de transição. Por isso que eu falei, eles estão numa família diferente, não é a família A. Os metais de transição, eles estão justamente nessa família diferente aqui, porque a distribuição de elétrons dele, muitas das vezes, não segue a regra do octeto. Esses átomos aqui, eles podem estabilizar sem preencher a última camada. Então, no estado normal dele, eles estão preenchendo sem estabilizar, sem preencher essa regra do octeto. Eles vão ficar estáveis sem preencher essa regra do octeto. Por isso que a gente chama eles de metais de transição. Esses metais de transição, eles têm, por exemplo, a grande maioria deles são os metais que a gente utiliza para fazer aqui os fios, né? Que são os metais mais comuns que a gente vê. A gente tem o cobre aqui, a gente tem o zinco, a gente vai ter o Ag aqui, que é o ouro. São os metais mais conhecidos para a gente, são os metais com maior capacidade de transmissão elétrica. Mais para frente a gente vai entrar até em alguns pontos aí. Mas essa família, esse meiozinho aqui, ó, são elementos que fogem um pouco à regra normal.
Então, a gente tem a família B aí. A família 3A é a família do boro, família 4A, a família do carbono, 5A, nitrogênio, e 6A dos calcogênios. Esse boro, carbono e nitrogênio, a gente vê por aqui, ó. Boro, carbono e nitrogênio. Tá certo? Então, a gente consegue identificar o nome dessas famílias, da família, ó, 3A, 4A e 5A, pelos primeiros elementos aqui dessa família. A família dos calcogênios, que é a família aqui que tem o oxigênio, que é a família 6A, e a família dos halogênios, que é a família aqui, ó, que tem como primeiro elemento o flúor, tá certo? A família dos halogênios. E a última família, que a gente chama ela de família 0, ou 8A, é a família dos gases nobres, que é a última coluna lá da minha tabela periódica. Beleza, gente? Não precisa, não tem necessidade de vocês decorarem esses nomes aqui também não, tá certo? Isso aqui é mais para vocês saberem, então faz uma consulta, dá uma olhada, e aí vocês têm esses nomes. Não precisa ficar decorando isso daí também não. Então vamos seguir. Outras propriedades que a gente consegue identificar na tabela periódica, de acordo com a posição, são as seguintes: o raio atômico. Então, o raio atômico é justamente o tamanho desse átomo. Então, esse átomo, né, a gente pode imaginar o átomo como uma esfera. É lógico que ele tem ali a eletrosfera, né, mas o átomo ele é uma esfera. Então, quanto maior o número de elétrons que esse átomo tem, maior é esse raio atômico. Então, observe o seguinte, ó, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de baixo e de cima para baixo. Então, esse último elemento aqui, ó, da tabela periódica, esse elemento mais abaixo e mais à esquerda é o elemento com maior raio atômico, tá certo? E isso fica muito claro para a gente se a gente imaginar o seguinte, ó. Se a gente volta aqui na tabela, ó, esse elemento aqui, ó, ele tem 2 elétrons. Esse elemento aqui, ele tem 87 elétrons. Então, esse elemento aqui, ele tende a ser mais... O raio atômico dele tende a ser maior, tá certo? Ele tem mais camadas. Ele tende a ter mais camadas. A gente pode conseguir imaginar isso dessa forma. Então, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de baixo para cima. Beleza, pessoal? Uma outra propriedade que a gente tem aqui, ó, é a energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, ó, a energia que a gente precisa para retirar um elétron de um átomo, ela cresce daqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Quanto mais à direita e mais acima, maior é a quantidade de energia necessária para retirar um elétron desse átomo, tá certo? Ele tende a ganhar elétrons e não a perder elétrons. A energia liberada, e aí vem justamente essa última fala que eu tive aqui, é a afinidade eletrônica. É a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, quando o átomo ele recebe um elétron, ele libera uma quantidade maior de energia. Esse átomo aqui, ó, então quanto mais à direita e para cima, maior é a quantidade de energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, esses átomos aqui, ó, que têm maior propensão a receber elétron, eles liberam maior energia. Esses átomos aqui que têm menor propensão a receber elétrons, eles não liberam tanta energia, tá certo? E aí vem a eletronegatividade, que fala justamente dessa tendência de receber ou doar elétrons. Os átomos que estão mais à direita e mais acima têm maior tendência a receber um elétron. Então, esses átomos aqui, ó, mais à direita e mais acima, têm maior tendência a receber um elétron. Então, eles têm, ó, maior afinidade eletrônica e maior energia de ionização. Esses átomos aqui, ó, eles têm
Maior afinidade eletrônica e maior energia de ionização. E aqui, ó, os átomos que têm tendência a perder elétrons, eles estão mais à esquerda e mais abaixo. Quanto mais abaixo, maior a tendência deles em perder elétron. Deu para entender esses três aqui, essas imagens aqui, gente, ó? Na medida que a gente for trabalhando, for fazendo, igual na aula que vem a gente falar sobre as ligações atômicas, vai ficando mais claro para vocês também essa questão de perder, ganhar elétrons também, tá certo? Por enquanto, entendam só essa questão. E aí, observe o seguinte. Energia de ionização, que é essa daqui, e afinidade eletrônica, são propriedades quantitativas. Ele fala da quantidade de energia liberada ou necessária para retirar um elétron, para ele ganhar um elétron. Então, isso daqui, ó, afinidade eletrônica e energia de ionização são quantitativos. A gente tem uma quantidade de energia, tá certo? Esses dois últimos aqui, ó, eletronegatividade e eletropositividade, são qualitativas. É a qualidade desse átomo, é a tendência desse átomo em perder ou ganhar elétron, tá certo? Eles não têm um valor definido. Ah, a tendência é tanto. Não, não é isso. É uma tendência a receber ou ganhar. Já afinidade eletrônica e energia de ionização tem uma quantidade. Essa daqui, ó, tem uma quantidade de energia de ionização. E esse átomo tem uma quantidade, tem uma afinidade eletrônica de tanto. Tá certo? Deu para entender isso último que eu falei, de quantitativo e qualitativo? Vamos fazer esse exercício aqui que vocês vão entender melhor o que eu estou falando dessa de quantitativo e qualitativo. Olha só esse exercício aqui. Ele fala o seguinte: observe as equações a seguir. Um elemento A mais uma quantidade de energia resulta num elemento A mais positivo mais um elétron. Então, esse elemento aqui, ó, o elemento A, ele perde um elétron, tá certo? Ele recebe uma quantidade de energia e perde um elétron nessa ação aqui, beleza? E nesse daqui, na de baixo, eu tenho um elemento B mais um elétron. E aí eu tenho o quê? Um elemento B mais negativo, porque ele recebeu um elétron e uma quantidade de energia foi liberada. Tá certo? Eu tenho duas reações aqui, ó. Observe essas duas equações. As propriedades periódicas relacionadas, respectivamente, com essas equações são... Alguém tem alguma letra aí que acha que é, ó? A primeira é um átomo recebendo energia, estou entregando energia para o átomo, e ele perde um elétron. Esse mais e menos aqui, gente, é o seguinte, vocês têm que pensar, igual aqui, ó, A positivo, mais elétron. Quer ver? Eu vou colocar até esse positivo aqui sobrescrito. É o átomo que é positivo aqui, ó. Tem gente falando que é A, B ou C. Ó, o átomo, ele fica positivo se ele perder elétron. O elétron não é carga negativa? Então, se ele perde elétron, ele fica mais positivo. Ele tem mais prótons, eles têm mais próton do que elétron. Então, a resultante dali fica positiva. Com o átomo, se ele ganha um elétron, ele fica mais negativo. Tá certo? Por quê? Porque se ele está ganhando um elétron, ele fica com mais elétrons do que prótons. Então, a resultante ali de prótons e elétrons, eu tenho mais elétrons, ele fica mais negativo. Deu para entender, Carolina, esse negócio de mais e menos? Ah, entendeu. Então, olha só, tem gente falando que é a B. É realmente a letra B. Por quê? Porque essa equação daqui de cima, ó, ele é o quê? Eu recebo, eu dou energia e retiro um elétron. Se a gente vir aqui, ó, energia de ionização, é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Então, se eu estou retirando o elétron aqui, ó, se eu estou entregando energia, essa energia aqui, ó, é uma energia de ionização. Eu estou retirando um elétron desse átomo. Então, a primeira equação é a letra energia de ionização. A segunda é a afinidade eletrônica. Por quê?
que eu estou entregando um elétron para esse átomo e aí eu libero essa energia. Essa energia aqui, ó, é a energia de afinidade eletrônica. Se eu vim aqui, ó, afinidade eletrônica, energia liberada. Vamos lá. Energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, B aqui, ó, esse átomo B, ele está recebendo um elétron e liberando uma energia. Então, essa energia que ele liberou aqui, ó, é a energia de afinidade eletrônica. Tá certo, gente? Todo mundo conseguiu entender esse exercício 1 aí? Então, olha só. Aqui, vamos fazer só esse exercício 2 aqui e aí a gente para por hoje. Com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que em uma mesma família, a família é o quê? A coluna. Então, na mesma coluna, os átomos dos menores períodos possuem menor raio atômico, menor afinidade eletroafinidade, menor eletronegatividade, menor energia de ionização e menor eletropositividade. Então, olha só, repare o seguinte, vou resolver para vocês. Numa mesma família, ou seja, numa mesma coluna, o que esse átomo, os átomos que estão nos menores períodos, possuem o quê? Ó, menor raio atômico? Vamos olhar. Então, numa mesma coluna, os átomos que estão aqui, ó, nos menores períodos, eles têm o menor raio atômico. Concordam comigo? Ó, porque o raio atômico ele vai crescendo na medida que eu vou definindo. Então, os átomos que estão nos menores períodos aqui, ó, eles têm menor raio atômico. Então, o A tá certo, né? Então, o A aqui, ó, tá certinho. Menor eletroafinidade, ó. Eletroafinidade. Eletroafinidade não, a eletroafinidade é de baixo para cima. Então, os que estão no menor período tem maior, não menor. Eletronegatividade. Eletronegatividade, ó, não. É a mesma coisa. Quem está nos menores períodos aqui, ó, tem maior eletronegatividade. Eletronegatividade, eu falei. Energia de ionização, vamos ver, ó. Energia de ionização, não. Ela também cresce de baixo para cima. Então, os que estão aqui nos menores períodos também não tem. Agora, vamos ver a letra E. A alternativa é eletropositividade. Eletropositividade, sim, é de cima para baixo. Então, ó, quem está nos menores aqui, ó, nos menores períodos, também tem menor eletropositividade em relação a quem está na mesma família, né? Então, para esse exercício aqui, ó, para o 2, tanto A quanto B, tanto A quanto E, desculpa, o A e o E, as alternativas A e E são certas, tá certo? Então, ele tem menor raio atômico e menor eletropositividade. Beleza, pessoal? Deu para entender o exercício 1 e 2 aí? Então, boa noite para vocês, bom feriado aí e até semana que vem.